Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga do LAC Concursos. Sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. E, como eu sempre tenho falado para vocês, nessa sequência do nosso curso, hoje nós vamos tratar aí de um capítulo específico, do contexto geral dos crimes contra a pessoa, que é do crime de rixa. Gente, o crime de rixa tem caído aí, de certa forma, de maneira muito peculiar nas provas de concurso público. Mas o importante é a gente compreender o conceito de rixa e vou dizer para vocês no que este crime está sendo cobrado. Uma aula bem curta, simples, mas que é extremamente importante para que você possa entender e não errar essa questão. Eu quero fazer uma observação antes de iniciar o conceito do crime de rixa, que crime de rixa é uma situação e crime aí com relação ao racha é outra situação. Tem alguns alunos que fazem uma pequena confusão ao dizer assim, professor, racha e rixa são sinônimos. Não, não são sinônimos. Quando existe o racha, isto é, você simplesmente fazer uma competição aí, uma espécie de competição, não autorizada, obviamente, sem segurança alguma, entre veículos automotores, e tem a sua penalização perante ao Código de Trânsito Brasileiro. Aqui nós estamos falando da rixa. A rixa é uma briga generalizada. É uma briga generalizada onde as pessoas se agridem e são agredidas mutuamente. Aquela história, você alguma vez já esteve num bar aonde de repente começou uma briga e daquela briga virou uma confusão geral, uma confusão imensa? Desta feita, é isso que é o crime de rixa, é essa confusão generalizada. Você fala, então é fácil, professor, se a confusão é generalizada, então quem estiver participando dessa confusão é que vai responder pelo crime de rixa? É mais ou menos isso. Mas nós vamos ver aí as observações para que você não possa cair nas pegadinhas de concurso público. O artigo 137 do Código Penal diz: participar de rixa, salvo para separar os contendores. Ela fala, mas como assim, professor? O crime de rixa, então, é uma luta desordenada. Ela tem como característica essa falta de coordenação da luta ao ponto de se tornar um verdadeiro tumulto. Quando se fala num crime de rixa, nós estamos falando de pessoas que estão envolvidas aí naquela situação, daquela briga, aonde você começa a agredir e ser agredido por pessoas que você nem conhece, por uma situação daquele momento. Nós não estamos falando de brigas de torcida, às vezes uma briga de torcida marcada, no sentido, uma marca com a outra, pode se tornar rixa? Pode se tornar rixa. Mas nós vamos ver que existe uma diferença brutal. Por quê? Porque na rixa nós vamos ver que no mínimo tem que haver 3 pessoas, tem que haver mais de 3 pessoas, brigando entre si, indistintamente. Não são 2 contra 1, são entre elas. Eu bato em A bate em C, que bate em A, enfim, que vira aí, desculpa usar um palavrão, mas um palavrão que vai aí ajudar, uma suruba da briga, né? Por quê? Porque os caras vão se bater. Eles vão se bater. A gente vê muito isso nos filmes, né? O cara vai lá, dá uma garrafada no outro, aí o outro vê a confusão, já dá o soco do cara do lado, aí quando vai ver, tá todo mundo brigando. Este é o crime de rixa. Então, quando há grupos definidos, quando há aí torcida da Gaviões da Fiel versus a torcida Mancha Verde, onde existe necessariamente uma individualização de um grupo contra o outro grupo, não há o crime de rixa. Haverá ali
naquele grupo, os integrantes daquele grupo responsável, crimes de lesão corporal ou até mesmo tentativa de homicídio, não um crime de rixa. Nós tivemos aí confusões marcadas, que são marcadas via internet, vamos marcar a briga tal dia, tal horário, as duas torcidas se encontram para a briga. Não há rixa, porque são grupos definidos. Não tem aí necessariamente o que? Uma briga, uma luta desordenada. Quando os grupos são definidos, não existe uma luta desordenada. Porque se fosse uma luta desordenada, era corintiano batendo em corintiano, seria palmeirense batendo em palmeirense, aí não haveria lado, né? Esse é o ponto fundamental. Não há o lado certo, o lado errado numa rixa. Aqui não, aqui em grupos definidos existe o lado A e o lado B. Isso cai muito em prova, aonde o candidato acaba marcando que é rixa, mas na verdade não há o crime de rixa. Há o crime de lesão corporal e há, talvez, dependendo da situação, a tentativa de homicídio. Objeto jurídico protegido é a vida e a saúde das pessoas envolvidas na luta. Necessariamente, vocês podem perceber que quando você está envolvido numa briga generalizada, a qual você participa, você é ao mesmo tempo autor daquele crime e vítima também deste crime. Então a sua integridade, a sua saúde fica em risco por conta dessa situação, onde há dois lados, onde você acaba aí ficando necessariamente vulnerável àquela situação. É interessante que quando a gente analisa o crime de rixa, quando se fala assim, como é que é participar do crime de rixa? É simplesmente trocar agressões físicas. Porque se for agressões verbais, não há crime de rixa com relação a agressões verbais generalizadas, desordenadas. Ah, professor, eu estou num bar e mando o cara ir para aquele lugar. Seu desgraçado, é isso. Aí o outro, não, é você. E começa todo mundo a se xingar. Há o crime de rixa? Não. Por quê? Porque não houve violência física. Então, para que possa ocorrer o crime de rixa, é necessário, é fundamental que haja troca de agressões, isto é, contato físico entre os integrantes daquela confusão. Formas de execução. Existe a forma material. O que é a forma material? São os autores do crime de rixa. No sentido, aqueles que integram a luta, são aqueles que estão lá executando o ato aí violento. São os verdadeiros peões de batalha. Aí temos também a forma de execução moral. São aqueles que incentivam aquela confusão, são os partícipes daquele evento. O professor, então, se eu ficar lá, se de repente eu falar, seu desgraçado, vem para a porrada, se eu provocar o tumulto com as palavras, der o início com as palavras, no sentido de que realmente haja essa briga generalizada, eu também responderei pelo crime de rixa. Mas, professor, o senhor acabou de falar para mim que no crime de rixa tem que haver contato físico. Como que alguém que só produziu atos morais possa ser responsabilizado? É só você pegar a regra do artigo 29 do Código Penal. Lá no artigo 29 do Código Penal, traz a regra do concurso de pessoas. O que é o concurso de pessoas? É quando duas ou mais pessoas resolvem praticar o mesmo delito. E este concurso de pessoas se dá pela
coautoria, isto é, quando ambos resolvem executar materialmente o fato, ou quando um dos integrantes resolve contribuir moralmente com o fato, que é através do induzimento, instigação ou qualquer outra forma de estímulo. Eu estou lá no meio da confusão, um amigo meu me joga uma garrafa, pega, Pedro, eu dou uma garrafada na cabeça do cara. Isso significa, então, que ele foi partícipe daquele crime de rixa, porque ele, de certa forma, me auxiliou. Então, perceba que, para que ocorra a forma moral, é que, de certa forma, haverá essa participação aí do sujeito ativo do crime. Então, pode ser material e pode ser moral. É interessante que você se vê numa seguinte situação. Você está lá na briga, você agride, mas, professor, eu agredi para não ser agredido. Eu agi em legítima defesa, professor. Porque a partir do momento em que começou a briga generalizada, o sujeito veio para cima de mim e eu não tive como, eu tive que me defender. Acontece que não se pode alegar legítima defesa quem participa dessa luta generalizada. Porque é muito difícil você identificar se realmente houve um ato de legítima defesa ou necessariamente você estava participando daquela briga toda, assim, toda desordenada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Isso quando eu era moleque. Eu, apesar de não ter mais aquele físico, eu já fiz capoeira. E eu fazia as rodas de capoeira. E as rodas de capoeira foi uma época que... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.